Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou dar sequência às nossas aulas gravadas e hoje eu vou falar de romantismo segunda geração. Primeiro, gostaria de dizer meu nome, sou Yasmin, professora de literatura aqui do Cursinho Solidário. Aqui nesse slide tá o meu e-mail, para caso alguém tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa para me contar. Ou pode entrar em contato também pelo e-mail do cursinho, não tem problema, é só colocar que o assunto é literatura que a gente conversa sobre isso. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar o link do Google Drive, que é onde vocês podem acessar o conteúdo, acessar esses slides, acessar questões também para tirar dúvidas depois. Material didático tá tudo lá. Tem também a playlist de literatura. Essa aqui é a segunda geração romântica, então já teve a primeira, olha só, já dei ela de primeira geração. Então vocês podem também acessá-la vendo a playlist de literatura aqui e ver as outras aulas que eu dei. Eu vou ler para vocês um conto do Edgar Allan Poe, que tem a ver, é um autor dessa geração romântica também, não do Brasil, claro, mas é daqui. E é pequenininho, então bem gostoso de ler. Se chama A Máscara da Morte Rubra. Durante muito tempo a peste devastara aquele país. O sangue era a sua horrível marca. Dores agudas, vertigens, hemorragia pelos poros, manchas vermelhas pelo corpo, a morte, a decomposição, e todo o processo não durava mais que meia hora. No entanto, o príncipe Próspero era feliz. Jovem, inteligente, corajoso, propôs a si mesmo vencer a morte rubra. Quando viu seus domínios despovoados, a metade de seus habitantes resolveu pôr em prática um plano que venceria a destruição. Reuniu seus amigos, sadios e jovens, damas e cavalheiros, 1000 pessoas ao todo. Retirou-se com eles para uma de suas abadias fortificadas, edifício imenso, magnífico, bem ao gosto excêntrico do príncipe, cercado de alta muralha reforçada, fechado com portões de ferro, para evitar a entrada ou saída dos súditos. Mandou rebitar os ferrolhos. Assim protegidos, seria impossível o contágio. O mundo exterior que se arranjasse. Lá dentro, o príncipe previu tudo. Nada faltava, até diversões, música, bailarinos, vinho. Lá dentro, tudo isso e a mais segurança. Lá fora, o desespero, a morte rubra. Alguns meses depois, enquanto a peste devorava com fúria alucinada o que restava de seu povo, o príncipe ofereceu a seus amigos um luxuoso baile de máscaras. A abadia que lhe servia de refúgio era um suntuoso palácio muito ao gosto do príncipe. Ali seria realizada a festa, ocupando 7 salões estranhamente decorados. E havia branco, verde, púrpura, laranja, roxo e negro. Este era o 7º, totalmente coberto de veludo preto, tetos, paredes, tapete. Somente aí, nesta sala, a cor das janelas não correspondia à da decoração. Os vitrais eram vermelhos, sangue vivo. Na sala negra, o efeito do clarão do braseiro caía sobre as cortinas negras, através do vidro cor de sangue, dando a tudo uma aparência lívida de morte. Poucos ousavam penetrar ali. Era neste salão que se erguia, junto à parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. O pêndulo movia-se para lá e para cá, vagaroso, pesado, monótono. O som musical, claro, elevado e agudo, indicava a hora certa. De hora em hora, portanto, os músicos interrompiam sua execução para ouvir o som que emanava dos pulmões de bronze, e todos paravam. E o som perturbava todos. Os mais alegres empalideciam, os idosos e serenos pareciam meditar. Mal cessavam os ecos do carrilhão, as risadas explodiam. Os músicos se recompunham e recobravam a calma e a alegria. A reunião prosseguiu até que, passados 60 minutos, o relógio voltasse a obrigá-los a parar, para pensar, para lembrar, para temer. O príncipe tinha gostos característicos, sabia de cores e efeitos. Suas concepções eram arrojadas, vivas e brilhantes. Muita gente o julgava louco, era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para saber certo que não o era. A ornamentação para essa festa, as fantasias e tudo que contribuía para o brilho e beleza das reuniões foram obra sua. Havia de tudo, muito de belo ou de terrível, concepções fantásticas, criações de louco, e a multidão se divertia como num sonho, esquecida de tudo. Apenas o som do relógio os trazia de volta desse sonho para a realidade, que apavorava. Mas isso durava um instante apenas.
porque logo recomeçava a gargalhada, a música, o sonho colorido, sonho pintado com as cores das janelas multicoloridas, através dos quais se filtravam os luminosos raios dos tripés acesos, mas ninguém se aventurava até a sala negra. É que a noite estava chegando, e ali uma luz vermelha coloria tudo com tons apavorantes. Entretanto, o coração da vida palpitava nos outros salões cheios de gente. E tudo foi assim até soar a meia-noite. Então houve uma paralisação geral, por mais tempo, mais perturbadora. Nessa hora, muitos notaram a presença. Alguém estranho, mascarado, com trajes que excediam os limites da decência e o arrojo das criações do próprio príncipe. Não havia finura nem conveniência. O tipo que a todos aterrorizava era alto e lívido, coberto de mortalhas tumultuantes. No rosto, a máscara reproduzia a aparência de um cadáver enrijecido. Tudo isso seria tolerável se o mascarado não tivesse chegado ao extremo de figurar o tipo da morte rubra. Seu traje estava salpicado de sangue e a face coberta de horrendas placas vermelhas. O príncipe, quando viu aquela imagem rodopiando entre os dançarinos, foi tomado de pânico. Enfurecido, ordenou que o agarrassem e desmascarassem. Seria enforcado ao amanhecer, fosse quem fosse o autor daquela sinistra piléria. A voz do príncipe atravessou todas as 7 salas e foi ouvida por todos os cortesãos, paralisados agora por um indefinível terror. Esse mesmo terror impediu que detivessem um gesto louco do mascarado tentando aproximar-se do príncipe, e avançava sempre mais, sem que alguém ousasse agarrá-lo. Ao contrário, movida por um só impulso, a multidão recuava do centro para as paredes. O príncipe Próspero percorreu todas as 6 salas, como que subitamente enlouquecido. Refeito de sua momentânea covardia, perseguiu sozinho o vulto estranho, o convidado, que passava rápido de uma sala para outra. Nenhum movimento foi feito para detê-lo. Na extremidade do salão negro, o vulto parou e enfrentou seu perseguidor. Ouviu-se um grito. O punhal caiu sobre o negro tapete, e junto dele, mortalmente prostrado, tombou o príncipe. Desespero armou de coragem toda a multidão, que se lançou em volta do vulto mascarado e o aprisionou. Mas um indizível pavor paralisou a todos. Dentro da mortalha, por trás da máscara cadavérica, não existia nada, nenhuma forma tocava. Ali estava a morte rubra. Nos salões da orgia, orvalhados de sangue, foram tombados um a um os sadios jovens e bem guardados amigos do príncipe Próspero, e a vida do relógio de ébano se extinguiu com o do último folião, e as chamas dos tripés se apagaram, e o ilimitado poder da morte rubra dominou tudo. Reinou então a treva e a ruína. Até hoje eu falei com vocês de uma literatura muito simples, né, muito tranquila e tal, e até a primeira geração romântica eu falei de algumas contextualizações históricas importantes, e eu não falei com vocês da Revolução Industrial. E aqui vai ser importante falar porque o ultrarromantismo, ele é uma escola extremamente europeia também, mas muito um reflexo do que estava acontecendo na Europa. A gente tem três linhas diferentes, de 3 momentos diferentes no mesmo período histórico, toda a literatura lusofônica, né? Então, na América, por exemplo, que é aqui onde a gente está, no Brasil, a gente estava nesse contexto de independência. Na Europa, a gente já estava nesse contexto de urbanização e industrialização. Já a África, ela estava começando a ser colonizada, então a gente só vai ter literatura de língua portuguesa na África muito tempo depois. Então, a gente está falando de momentos diferentes, e quando a gente fala de ultrarromantismo, é muito um reflexo dessa vida urbana, dessa vida das cidades, dessa vida, desse fim de sonho utópico dos europeus e esse começo de decadência das cidades. A gente está falando de fome na Inglaterra, a gente está falando de um contexto muito pesado, muito triste, muito a decadência desse positivismo. E então a gente precisa lembrar que é o começo da Idade Moderna, mas sempre lembrar também que, apesar de a gente estar falando de literatura brasileira, a gente tem que lembrar desse contexto europeu, e vai ser muito mais claro isso na Europa do que aqui. Aqui vai ser mais um reflexo mesmo, porque o Brasil está atingindo essa independência, então as coisas ainda estão muito emocionantes por aqui. Aqui tem uma citação da Raquel Ribeiro, que é muito boa para falar sobre isso.
A Idade Média, com tudo que dela resta, o seu espírito corporativo, as suas formas particulares de vida, os seus métodos racionais e tradicionais de produção, desaparece de uma vez para sempre, para dar lugar a uma organização de trabalho baseada apenas em oportunismo e cálculo, com um espírito de brutal individualismo competitivo. Se vocês repararem bem nessa fala da Raquel, vocês vão se identificar com uma lógica mercadológica muito próxima nossa, que é o capitalismo. Então a gente estava falando desse espírito burguês, do romantismo, e aqui a gente tem o começo de uma noção capitalista já pronta. A Revolução Industrial, ela é a primeira revolução que o homem deixa de fazer revolução para o homem e começa a mudar o mundo pelas coisas. Então, a partir daí, a gente vê a cidade se modificando para aguentar a produção, toda a lógica do mundo movido para o objeto, para a produção e não para o homem. Então, o capitalismo ele começa a se solidificar e, com isso, também a gente vê o reflexo na literatura. A Revolução Industrial, então, ela muda essa lógica e aí a gente tem o romantismo com essa visão de mundo individualista, essa visão de mundo pelas coisas também, pelas coisas e por um só homem, esse sentimentalismo exacerbado. Assim, a gente tem as características, né, do romantismo. Então, essa fase, ela representa muito mais o meio urbano do que o meio rural. Então, é claramente o homem já na cidade, falando da cidade e falando para as cidades. Então, o homem aqui, o homem romântico, ele já começa a criar uma literatura que as pessoas leem em casa. A gente tem um evento das mulheres burguesas começarem a ler também, então vão ter romances tratando a vida da mulher. A gente tem o cenário das cidades, a fala para as cidades e a leitura dentro das casas. Isso quebra também um pouco com aquela nossa lógica que a gente estava conversando, de prosa. Então as pessoas não falam mais, não recitam mais, é mais esse processo de ler sozinho, essa construção de leitores, uma sociedade leitora dentro das casas. Temos o rompimento com a exaltação clássica, a construção do gênio clássico. É claro que no romantismo, e eu falei isso para vocês quanto à primeira fase, nós temos a idealização das pessoas, a idealização da sociedade, que são conceitos neoclássicos. Mas aqui, quando eu digo rompimento, eu quero dizer esse rompimento com o gênio iluminista também, essa noção de um homem superior e altruísta e de sentimento bom, aquele cavaleiro trovadoresco, né? Aqui a gente vai falar de uma noção que eu vou conversar com vocês de beleza subvertida entre o grotesco e o belo. Então, geralmente a gente fala de homens que são jovens e belos e estudantes e tem toda essa alvidez, essa altivez, né? Esse príncipe, mas completamente podre por dentro. Então, os assuntos, eles são grotescos. Vocês estavam lendo aqui, por exemplo, o príncipe excêntrico da Máscara da Morte Rubra. É completamente uma pessoa de alta classe, mais grotesca, que se trancou, que não tá nem aí pros seus súditos, com uma moral completamente... uma moral desconstruída. Então, o romantismo de segunda geração, ela desconstrói essa moral clássica, iluminista e até cristã também, trovadoresca, é tudo totalmente desconstruído, subvertido. Temos o pessimismo, que é o reflexo dessa desistência, né, do homem com a cidade. Então, os homens eles começam não só a desistir, mas a se afeiçoar a essa desistência. Então, você tem os homens românticos apaixonados pela morte. A morte é um assunto tratado com muito fervor e conversado. Então, voltando a falar de Allan Poe, com a Máscara da Morte Rubra, você vê que colocou a morte como um ator nessa obra e como uma pessoa que faz o desfecho. Então, esse pessimismo é abraçar mesmo esse fim, abraçar essa desgraça e aceitá-la e perpassá-la e exaltá-la nos contos, nos poemas. Tem o subjetivismo, que é esses assuntos tratados pelo homem. Então, a gente não tem mais
esses poemas que conversam e falam de sentimentos de um povo, sentimentos utópicos de uma nação. Nós vamos começar a conversar no romantismo da segunda geração de como o homem vê o mundo, e ele vai falar disso conforme ele quer e do sentimento dele, conforme ele sente. Então, tem esse desmonte moral e o correto é muito do que a pessoa acha correto e o que ela acha errado, e ela vai julgar o que ela acha errado e vai julgar o que ela acha correto sem a opinião de terceiros, é mais dela por ela. O sentimentalismo exagerado, que é o próximo tópico aqui, eu tô perdida. Sentimentalismo exagerado, que é porque também chamamos a segunda geração de ultra-romantismo, não seria ultra-romantismo se não fosse exagerado, então é tudo demais. Eu acho incrível porque, fazendo parênteses aqui, aleatório, os brasileiros da segunda geração romântica, eles morreram muito jovens, tipo, em torno dos 20 e poucos anos, todos eles, assim, aleatoriamente, azar do destino. Teve uma crise de tuberculose e tal, muita gente pegou, enfim, morreram muito jovens. E aí parece que essa literatura exagerada, esses sentimentos, essa tristeza toda é muito coisa de adolescente, né? Os segunda geração romântica são os Z-boys da literatura, os garotos indies, porque eles são jovens e eles estão tristes e revoltados e tudo é demais e tudo dói muito e ninguém liga pra isso, sabe? Então, adolescente total. Egocentrismo, então, e são burgueses, né? Burgueses escrevendo, então é adolescente rico revoltado. Egocentrismo, que é esse voltar pra si, esse voltar pro eu, como diz o próprio nome, então o sentimento do escritor que importa muito. A beleza subvertida, que foi como eu falei pra vocês, que é esse contraste entre o grotesco e o sublime. Esses homens, eles amam cadáveres, é um negócio meio absurdo, assim. Tem vários contos que falam de relacionamentos sexuais com cadáveres, e daí pra pior, sabe? Então, é completamente uma exaltação de algo, e aí a gente quebra isso com uma noção social completamente péssima, horrorosa. Então, esses assuntos, eles são constantes no segunda geração romântica. E esse último tópico, que é o orientalismo, que seria esse voltar-se para uma história oriental. Então, como eu disse para vocês, a Europa está colonizando de novo, colonizando outros espaços agora, além da América, então eles chegam na Ásia e na África. E aí, essa beleza externa, esse mundo oriental, ele começa a ser redescoberto, tem essa atenção dos homens europeus, então eles tratam como se fosse o exótico. Então, o exótico é muito tratado na literatura. Aqui. O romancista trata dos assuntos de forma pessoal, de acordo com a sua opinião sobre o mundo. Pode ser notado através do uso de verbos na primeira pessoa. Trata-se sempre de uma opinião parcelada, dada por um indivíduo que baseia sua perspectiva naquilo que as suas sensações captam. Com plena liberdade de criar, o artista romântico não se acanha em expor as suas emoções pessoais, em fazer delas a temática sempre retomada em sua obra. O eu é o foco principal do subjetivismo. O eu é egoísta, é uma forma de expressar os seus sentimentos. E isso é muito interessante de se pensar, porque a gente pode pensar também na construção do gênio clássico. Os homens, eles quebrando, rompendo com essa noção de gênio, com essa noção de perfeito e iluminista e pessoa que precisa viver por algo maior, eles têm liberdade de criar as coisas a partir da própria perspectiva. Então eles não precisam agradar a ninguém, eles fazem conforme eles querem e acham bom, e tô gostando disso, entendeu? Byronismo. É um modismo do século XIX, inspirado no Lord Byron, que é um escritor inglês que... Enfim, eu vou ler uma coisinha aqui que eu acho que vai explicar melhor sobre isso, mas esse nome, esse autor, ele se tornou um martírio desses escritores. Gente, nossa, parênteses, aleatóriozão. Vocês já viram a segunda temporada de Umbrella Academy? Esse cara, ele é claramente o Klaus nessa segunda temporada, esse homem com uma história um tanto problemática, uma família meio... E aí ele junta uma galera que começa a segui-lo e acreditar no que ele fala, não sei o que. Até a estética dele é igualzinha do Klaus. Mas enfim, é porque é justamente isso. Ele tem uma história, ele começa a escrever não sei o que, e aí ele vira um símbolo pros jovens daquela época. É o ídolo dos Z-Boys. Aqui.
Segundo Barbosa, 1974, Byron não inventou o byronismo. Ele foi a representação viva de uma tendência que vinha do início do século XVIII e se firmou no movimento romântico. Ele foi um romântico por excelência, tornando-se uma figura mítica com uma enorme popularidade. O seu lado solitário, incompreendido e desencantado, dominado pela melancolia e pelo ceticismo, representou a alma romântica, o seu espírito de liberdade, a sua luta contra a tirania, seu passado misterioso e sua vida dissoluta fizeram moda, influenciando as artes em geral. Byron foi um homem arrogante, rebelde, indomável, de passado obscuro, diferente e superior, por isso fascinou tanto. É uma figura, é uma noção, é uma moda. Eu, sinceramente, nunca li nada dele, mas é uma noção que é muito clara quando a gente fala da segunda geração romântica, porque foi um modismo e ficou marcado. Agora chegamos nos escritores da segunda geração. Como eu sempre falo pra vocês, gente, essas coisas não são pra decorar, é pra gente se familiarizar com o nome. Mas vocês vão esquecer, tudo bem. Eu vou falar dos que eu acho mais importantes e os que estão caindo mais, mas tudo bem esquecer também. Álvaro de Azevedo, 1831, 1852, morreu, né? Vocês veem que são datas muito próximas de nascimento e de morte, porque, enfim, eles viveram pouco mesmo. Junqueira Freire, 1832, 1855. Fagundes Varela, 1841, 1875. Casimiro de Abreu, 1839, 1860. Aureliano Lessa, 1828, 1861. Pedro de Calazans, 1837, 1864. E Laurindo Ravelo, 1826, morreu em 1864. Álvaro de Azevedo, então, ele é paulistano, né, e ele cursa Direito na cidade de São Paulo, o que é muito legal, porque a gente já começa a ver as universidades nascendo em São Paulo, no Brasil. Então, eu sempre falo pra vocês esses dados pra gente entender como é que as coisas se rompem, como é que as coisas continuam na história e na literatura. Então, o Álvares, por exemplo, ele não precisou sair pra se formar em Coimbra, igual todos os outros autores que a gente estava lendo até aqui. A gente já tem as universidades nascendo em São Paulo, a gente já tem um Brasil independente. Então ele já começa a se criar aqui dentro e a observar mais o Brasil. Ele morre aos 21 anos de tuberculose. Suas obras são de publicação póstuma e as mais importantes delas são a Lira dos 20 Anos, que é um livro de poemas, Noite na Taverna, um livro de contos, Poema do Frade, um poema, e Macário, que é uma peça de teatro. Eu queria ler um pedacinho de Macário. Um pedacinho de Macário? Sim. Um pedacinho da introdução que ele faz a Macário, que ele explica mais ou menos o que ele quer fazer como arte aqui. Página... Não, gente, errei tudo. É um pedacinho de Macário mesmo. Tá... Vou ler. Aqui é um diálogo entre o desconhecido, que depois ele vai descobrir... Vou dar spoiler porque já fazem muitos anos, então vocês tinham que saber. Mas ele vai descobrir depois que esse desconhecido é o diabo. Enfim. E o diabo diz: E amaste muito? E Macário diz: Sim e não, sempre e nunca. Fala claro, mais claro que o dia. Se chamas o amor a troca de duas temperaturas, o aperto de dois sexos, a convulsão, dois peitos que arquejam, o beijo de duas bocas que tremem, de duas vidas que se fundem, tenho amado muito e sempre. Se chamas o amor de sentimento casto e puro, que faz cismar o pensativo, que faz chorar o amante na relva, onde passou a beleza que adivinha o perfume dele a brisa, e perguntam às aves a manhã, à noite as harmonias da música, a melodia mais doce da sua voz, e ao seu coração, que formosa mais divina que a dela, eu nunca amei. E aí ele vem ele discute aqui que nunca amou tal, e aí o diabo pergunta o que ele quer de uma mulher. E aí ele fala que queria ela virgem na alma como no corpo, queria que ela nunca tivesse sentido a menor emoção por ninguém, nem por um primo, nem por um irmão, que Deus a tivesse criado adormecida na alma até ver-me, como aquelas princesas encantadas dos contos que uma fada adormecera por 100 anos. E aí a melhor parte, que o diabo pergunta: muito bem, mancebo, e esperas essa mulher? Quem sabe? E é no lodo da prostituição que há de encontrá-la? Talvez é no lodo do oceano que se encontram as pérolas. Então tem essa dualidade entre
o procurar entre o grotesco e o sublime, né, que foi o que eu falei pra vocês. Então ele busca essa mulher virgem, perfeita, idealizada, mas ele vive uma vida de boemia e nos prostíbulos e bebendo muito. Ele, enfim, anda com o diabo pro resto da vida. Então, e aí o diabo fala, e você vai encontrar isso aqui, meu Deus do céu? E ele fica, quem sabe, né, quem sabe um dia. É fantástico porque esse personagem, o Macário, que é quem leva o nome da história, ele é um jovem estudante que não tá nem aí com a vida mais, ele é novinho, assim, e aí o diabo fala, você perdeu sua vida, ele fica tipo, eu sei. Ele ridiculariza muito com esse amor ideal e esse nacionalismo que estava acontecendo até a primeira geração romântica. E o Álvaro de Azevedo, ele fala, nessa introdução, ele diz isso aqui. A vida é só a vida, mas a vida tumultuosa, férvida, anelante, às vezes sangrenta, eis o drama. Quanto ao nome, chamem-no de drama, comédia, dialogismo, não importa. Não o fiz para o teatro, é um filho pálido dessas fantasias que se apoderam do crânio. Então ele lê muitos autores, ele fala aqui de Shakespeare, fala de Goethe, fala de muita gente, mas ao mesmo tempo ele quer fazer algo novo, algo que realmente é muito novo aqui na literatura brasileira. Nunca vi nenhuma apresentação de Macário, mas vai muito contra o que a gente estava vendo até aqui. E é uma expressão do romantismo mesmo. Eu li, para poder preparar essa aula, li essa peça de novo, e é realmente assustadora, de grotesca, e tem um diálogo completamente diferente do que a gente vê na arte brasileira até aqui. Então eu acho que o Álvares, ele consegue atingir esse objetivo dele de fazer algo romântico puro no Brasil. Casimiro de Abreu, eu queria falar dele especificamente porque ele é colocado nessa caixinha segunda geração romântica, mas ele vai um pouquinho de encontro com o que é isso. Então ele fala de emoções mais simples, nostálgicas, ele é saudosista, ele gosta de lembrar do passado dele. Então também tem muito sentimentalismo, mas é uma coisa mais de família, mais de saudade da mãe, da irmã, não sei o quê. Tem esse poema famosíssimo que, até engraçado se você pesquisar ele no Google, ele aparece muito em página de criança, porque essas coisas são dadas para as crianças, fala realmente de uma infância. Eu vou ler só esse comecinho. Meus 8 anos o nome. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias de despontar da existência, respirar a alma e inocência com o perfume da flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino d'amor. Ele também escreve com versos livres, então tem essa delicadeza de se escrever, justamente porque ele quer uma poesia mais cantada, mais tranquila. Então, enfim, a gente encaixa as coisas em categorias, mas não é assim. A gente tem, por exemplo, o Casimiro de Abreu, que vai um pouquinho contra isso, mas que concorda com isso também, que tá falando de sentimentos e tal. Então achei importante falar sobre, pra vocês não ficarem muito perdidos quando verem um poema assim. E eu queria terminar falando pra vocês do conto fantástico. Eu queria fechar falando desse gênero literário. Por quê? O conto fantástico, ele vai aparecer juntamente com o romantismo alemão. Então, é algo novo, é um tipo de escrita que, como eu falei pra vocês, nasce dessa escrita, dessa leitura, dessas cidades que leem e escrevem. Então a gente tem, não um romance que é grande, algo menor, não uma poesia também que pode ser decorada, mas um conto, que são essas histórias rápidas, às vezes em jornal e tal. Deixa eu ler esse pedacinho aqui. Assim como o conto filosófico setecentista foi a expressão paradoxal da razão iluminista, o conto fantástico nasceu na Alemanha como um sonho de olhos abertos do idealismo alemão, com a intenção declarada de representar a realidade do mundo interior e subjetivo da mente, da imaginação, conferindo a ela uma dignidade equivalente ou maior do que a do mundo da objetividade dos sentimentos. Ítalo Calvino, que foi quem escreveu esse livro aqui, que é muito bom, que são os contos fantásticos do século XIX. Tem vários contos de vários países que traz essa noção nova do que era um estilo de época mesmo. Então, geralmente falavam de homens que se deparavam com uma situação fantástica, grotesca, mas que tentavam explicar através da ciência, a ciência positivista, o
que eles estavam vendo, o que estava rolando e tal. A gente tá falando de Revolução Industrial, então os homens são muito máquinas. Então, essa situação extraordinária, que não é um conto maravilhoso, porque os homens não aceitam essa situação, mas é um conto fantástico porque as situações acontecem e eles ficam em embate com eles mesmos, o que representa muito o que era a época, que é essa entrada da máquina em contraste com a igreja, por exemplo, que não aceita essas novidades, essa ciência nova, o começo da ciência para explicar as coisas. Então, o conto fantástico é algo muito interessante de se ver e é muito legal de ver essas coisas nascendo junto com a literatura. Eu coloquei um aspas a mais aqui, aleatoriamente, mas enfim, vocês entendem. E queria finalizar falando do nosso macete, como é que foi isso aqui mais ou menos. Então, a dimensão histórica, eu falei pra vocês que é muita coisa, mas a gente pode fechar com industrialização. Dimensão estética, o sentimentalismo exagerado. E a dimensão cultural, essa desconstrução da moral. As referências aqui, quero avisar que eu continuo fazendo lives falando sobre Camões no meu Instagram. E é isso, me achem, @yascf. E semana que vem estou aqui de novo pra gente falar de mais coisas. E é isso, gente. Qualquer dúvida, cá estou eu. Tchau, tchau.